No livro de Atos, no capítulo 5, a Bíblia fala do tribunal do júri popular. Esse nome é familiar para você, né? A Bíblia diz que certa vez Pedro e os apóstolos foram levados, conduzidos a esse conselho popular. E diz a Bíblia que os anciãos lá no tribunal do júri disseram assim para Pedro e para os apóstolos: nós não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, o que eles falavam ali para Pedro e para os apóstolos: olha, nós já falamos que vocês não falassem mais desse nome de Jesus. Vocês querem que o povo cobre o sangue dele de nós. Aí Pedro disse assim, olha o que Pedro ele disse: mais importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. E diz mais, hein? Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, nesse tribunal do júri popular, onde estavam ali algumas autoridades, os anciãos do povo também, sacerdotes também estavam ali. Aí diz mais: e ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram a matá-los. Ou seja, a revolta se acendeu dentro daqueles homens que estavam naquele conselho. Mas eu quero chamar a atenção, você que me ouve agora, porque Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer. É assim que Deus faz. E nesse tribunal do júri popular, que é, sabe, o medo de muita gente que está dentro do presídio, que está aguardando uma sentença, que está aguardando uma absolvição, ou uma sentença, uma condenação, ou de repente você está me ouvindo agora e o seu caso vai a júri popular. Olha só, a Bíblia fala de tudo. E veja o que aconteceu. Eles se enfureceram que queriam até matar Pedro e os apóstolos. Mas a Bíblia diz mais assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel. Olha só, esse homem Gamaliel, fariseu. E quantas foram as vezes que Jesus falou que os fariseus eram raça de víbora, filhos de Satanás, né? Tá aqui na Bíblia. Quer dizer, eles lançavam carga sobre o povo. Enfim, mas olha o que diz aqui: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, olha só, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Ou seja, ele se levantou. Esse fariseu que ninguém esperava que se levantasse, se levantou, pediu para que tirassem ali fora por um tempo Pedro e os apóstolos, e ficou ali sozinho no tribunal do júri com os outros. E ele que defendeu os apóstolos. Ou seja, olha o que Deus faz. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer e quem ele quer. De repente você está preocupado aí agora: o que vai ser de mim? O júri popular não é fácil, é um monte de gente. E de fato não é fácil, sabe por quê?
porque são pessoas que não conhecem da lei, que não conhecem os direitos que o preso ele tem, são pessoas influenciadas pela mídia, influenciadas pelos acontecimentos e fazem ali o julgamento, sabe, movida não pelo conhecimento da lei, mas sim cheia de sentimento, de raiva, de ódio, de fúria. E tanto é que aqui queriam matar Pedro e os apóstolos, mas Deus levantou um fariseu, um que não tinha nada de Deus ali. Aí diz assim, olha só o que esse fariseu ele disse. Ele disse assim, e disse-lhe, homens israelita, cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens, a Pedro e aos apóstolos. Porque antes desse dia se levantou Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de 400 homens, a qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Ou seja, ele estava lembrando o pessoal ali, né? Estava assim, olha, há um tempo atrás se levantou Teudas e mais 400. Ele morreu e os 400 se dispersaram, sumiu do mapa. Depois desse se levantou Judas, o Galileu, e também se levantou muitos do povo após si. Também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aí ele diz, e agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-o, porque se essa obra é de homens, vai se desfazer, mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados lutando contra Deus. Ou seja, olha só, uma pessoa que não tinha nada de Deus, mas que foi usada por Deus para tirar ali daquele conselho, do júri popular, aqueles apóstolos. É assim que Deus faz. Então pegue a sua vida, coloque na mão de Deus, porque de onde você menos espera, Deus vai enviar o socorro. Aproveite agora a oportunidade para você se voltar para Deus, porque foi isso que o Jorge, que nós vamos ouvir o testemunho agora, ele fez e ele viu ali o socorro de Deus.